Então, boa tarde a todos. Eu vou apresentar o meu trabalho. O título ainda não é definitivo, mas basicamente análise dos impactos da urbanização na bacia hidrográfica do Rio Marrecas e a relação com a obra de contenção de cheias no município de Francisco Beltrão e a orientação do professor Claudinei. Então, primeiramente, segundo Mota, o intenso crescimento populacional das últimas décadas tem aumentado a concentração dos habitantes em áreas urbanas. No Brasil, em 1940, a concentração era de 31% da população total, e em 2010 já passava de 85%. Então, essa afirmação ela pode ser justificada devido ao avanço econômico que concentra as oportunidades de emprego e desenvolvimento nos centros urbanos. O crescimento das cidades, enfim, e o posterior crescimento populacional não são acompanhados por uma infraestrutura adequada. Então, resulta em problemas socioambientais, como ocupações em áreas de risco, condições precárias, enfim. E dentre os principais problemas que podem surgir, problemas que podem ser resultantes, é a impermeabilização do solo. E aí merece um destaque porque ela interfere no ciclo hidrológico, ocasionando então as inundações. E segundo De Bortoli, em 2017, no Brasil, entre 1999 e 2012, as inundações e estiagens foram as mais recorrentes. E aqui no município de Francisco Beltrão, elas são recorrentes também. Elas são um problema que estão sendo observadas pelo Poder Municipal e a questão do meu trabalho é essa, então, de analisar se a medida, analisar não, ver a relação com esses impactos ambientais com a obra e verificar a viabilidade do modelo de obra, enfim, adotado pelo Poder Municipal para sanar esses problemas com inundações do município. Então, o objetivo é identificar as mudanças ocorridas no decorrer dos anos no uso e ocupação do solo na bacia do Rio Marrecas, situado no município de Francisco Beltrão, de acordo com o índice de inundações para o mesmo período de tempo, e analisar a relação com a obra de contenção de cheias executada pelo Poder Municipal, como tentativa de solucionar ou reduzir os impactos causados. Os objetivos específicos: elaborar mapas de uso e ocupação de solo, hipsometria, declividade, fazendo uma análise temporal e de acordo com o crescimento das inundações no município, realizar uma simulação através do potencial construtivo do plano diretor para um período futuro e uma simulação das manchas de inundações para um determinado período de retorno, e avaliação da capacidade do canal executado pelo Poder Público Municipal para sanar as questões de inundações da área crítica. Então, nesse caso, num primeiro momento, é fazer uma análise temporal de como era o uso e ocupação, fazer toda a análise da bacia. Em um segundo momento, fazer essa simulação para um cenário futuro com o plano diretor que rege o município, e aí ainda fazer um mapa de manchas de acordo com esse plano diretor, para ver se o canal, a longo prazo, vai ser a medida, vai atender a demanda. E por último, desenvolver um novo modelo de uso e ocupação de solo para análise da ocupação ideal, baseado no plano diretor, para a redução dos problemas recorrentes da área de estudo. Então, trabalhando com a hipótese de que o canal não vá atender, aí a gente trabalha no lado de desenvolver um cenário de uso e ocupação ideal para que consiga atender. A metodologia, então eu fiz em formato de fluxograma para eu conseguir explicar melhor. Então, primeiramente é a revisão, que aí vai abranger as inundações, os sistemas de informação geográfica, que é onde eu vou fazer toda a elaboração dos mapas, a tomada de decisão multicritério, o plano de diretor e obras de contenção de cheias. Porque existem, aí eu vou discorrer sobre os tipos, os modelos que existem, enfim, para poder dar suporte da base para que foi escolhida pelo município. Em seguida, a coleta de dados, que são as imagens de satélite e os dados históricos, basicamente. Depois, a situação atual
Então, elaboração dos mapas de uso e ocupação, de sometria, declividade, fazer análise temporal e de multicritério e comparação dos dados históricos. E, por fim, a situação futura, que aí sim é a elaboração do mapa de manchas para o cenário futuro, com base no plano diretor, e comparação com a análise da capacidade do canal. E aí o modelo ideal de uso e ocupação. Os resultados esperados. Verificar a influência dos diferentes usos e ocupação do solo na bacia de estudo e o índice de inundações decorridas para o mesmo período de tempo. Verificar a viabilidade da obra para um período futuro, baseado no plano diretor municipal. E, na hipótese de o canal não suportar a demanda, sugerir um modelo de uso e ocupação ideal para um novo modelo, né, para um novo plano diretor. E as conclusões. Através do meu trabalho, vai ser possível a gente perceber se a integração entre o SIG e a escolha de multicritérios funciona, perceber qual o critério mais influente para as inundações, perceber também se as análises podem auxiliar no planejamento urbano ou se essas análises vão conseguir, se elas permitem dar um norte na hora do plano da elaboração do plano diretor, por exemplo, e viabilidade da obra de contenção de cheias, se a obra escolhida vai realmente sanar o problema, enfim, se o método escolhido, né? E a relação com esses impactos ambientais na bacia hidrográfica. No meu cronograma, então, eu entrei esse ano, né? A princípio, agora, eu vou focar na revisão bibliográfica e na metodologia, que eu estou na parte da metodologia, definindo algumas coisas ainda, porque algumas coisas eu ainda não defini como ou qual método eu vou utilizar. O teste de proficiência eu já realizei. O levantamento de dados, daí eu começo ano que vem com levantamento de dados e elaboração de mapas. Por fim, resultados de discussões, qualificação, enfim, todo o desfecho ali do artigo. E aí, os créditos, eu já tenho 12 concluídos em disciplinas e eu estou cursando mais 12 em disciplinas também, que a princípio termino os 24 esse ano e ano que vem eu fico com foco total na dissertação, enfim, e no foco mais na elaboração do meu artigo. Aqui eu coloquei as referências que eu utilizei na apresentação. E seria isso. Estou aberta aí para dúvidas e comentários. Obrigado, Cristiano, pela apresentação. Foi bem breve, né? Passar a palavra agora para os professores da banca. Professor, pode começar o professor César mesmo. E na sequência o professor Danilo, tá? Obrigado, professores, aí, pela participação e pela colaboração. Beleza. Obrigado, Claudinei. Cristiane, realmente eu achei a apresentação bem breve. Particularmente, fiquei com várias dúvidas em efetivamente como é que o trabalho vai ser desenvolvido. Então, vamos por partes aí, talvez, vamos tentar sanar essas dúvidas aí. A primeira coisa que eu gostaria que você esclarecesse para mim, que eu acho que está no título do seu trabalho, se você puder voltar. No título, vou pegar ele aqui. Você, em algum momento aí, você menciona, não está no título, né, mas você mencionou como é que é? O índice de inundações, né? Eu gostaria que você me esclarecesse o que exatamente você quer dizer por índice de inundação, que eu não sei o que é. Eu quis referir a análise temporal mesmo. Como foram os dados das inundações no município ao longo dos anos, no caso. Mas esse índice, porque assim, o índice é alguma coisa dividido por outra, né? Possivelmente. Então, não sei se eu entendi. Você está pensando assim, contabilizar quantas inundações aconteceram por ano, talvez?
É. Não sei se eu Ah, compreendi. daí qualquer coisa eu vejo na internet se eu consigo achar uma ilustraçãozinha, né? Alguém tem que fechar o áudio. Aí. Tá, mas ok. Mas você vai focar na cidade como um todo, em algumas áreas da Não, cidade, eu vou fazer a delimitação da bacia, de de uma uma área, de recas uma ali. determinada área. Ah, tá bom. Tá. Ah, mas exatamente, que eu não consigo compreender exatamente qual a informação que você quer obter com exatamente esse índice aí. Se você descobrir que ocorrem, sei lá, 13 inundações por ano, isso vai te indicar o que exatamente? Na verdade, assim, a minha ideia, quando eu falo para o mesmo período de tempo, é assim, analisar o mapa de uso e ocupação, por exemplo, sei lá, de 1999 até 2023, e aí os diferentes usos e ocupações e as diferentes ocorrências de inundações ao longo desses anos também, para eu poder fazer a relação de como o mapa de uso e ocupação era e qual era como eram as inundações, e agora, como é o mapa de ocupação, aumentou, diminuiu as inundações, qual é a influência qual é a relação que possa ter? Uhum. Tá, não, agora eu acho que fez um pouco mais de sentido aí para mim, agora eu acho que eu entendi. Que no caso é você tentar relacionar temporalmente o uso e ocupação do solo com o número de ocorrência de inundações, né? Acho que a ideia é mais ou Isso. menos por aí. Uhum. Agora, deixa uma outra questão que me ocorre é assim, ó. Tudo bem, avaliar o uso e ocupação do solo temporalmente, isso com certeza é um aspecto importante do ponto de vista de enchentes e inundações urbanas, né? Isso é inegável. Ok. Mas do ponto de vista, assim, para você saber se a obra de contenção vai ser capaz de melhorar ou não essa situação, como é que você pretende exatamente fazer isso? Porque aí você está pensando em um dado futuro, né? Se você está pensando assim, o índice de inundação que ocorre até agora, tudo bem, são dados históricos, né? Mas e Uhum. daqui para frente, o que vai acontecer? Como é que você E- pretende obter essa resposta exatamente? Então, a ideia é fazer um modelo hidrológico, né? Aham. Para a bacia, e aí verificar através, né, para o novo mapa de uso e ocupação, para o cenário futuro, de acordo com o plano diretor, fazer o mapa de manchas, de inundações e verificar com a capacidade da abertura do canal. Aqui, na verdade, a gente chama de canal, mas uma parte é um rio, só foi alargado, né? E aí a outra parte é um túnel. Então, são os dois modelos, né? E a ideia é analisar principalmente na parte que ainda é rio, né? Para ver o mapa de manchas, comparar com o modelo hidrológico, para ver se eu consigo ver se esse alargamento, enfim, esse desvio que eles fizeram, uma medida pontual, no caso, por quanto tempo, se a longo prazo vai funcionar ou não, né? Uhum. Bom, tá, você mencionou, porque basicamente assim, é que eu estava preocupado porque em nenhum momento na sua apresentação você mencionou a utilização de um modelo hidrológico, né? E eu estava pensando, tá, mas como é que você vai verificar exatamente essas futuras manchas de inundação sem a utilização de um modelo hidrológico, né? Isso, é porque eu E, tô na parte da metodologia e é nessa parte ainda que é a parte que eu ainda não defini como eu vou fazer, qual modelo hidrológico eu vou utilizar, se eu vou usar o REC, se eu vou usar, enfim, eu tô nessa parte eu ainda não, realmente não tenho nada definido. Então, essa era a minha próxima pergunta, se já conseguiram pensar em que modelo vocês vão utilizar. Você já tem alguma é, ideia? Já pesquisou algum modelo? eu pesquisei, a maioria alguns trabalhos que eu encontro é sobre o REC, utilizando o REC, né, enfim, mas eu acredito que eu vou ir para esse norte, mas ainda não tenho nada definido em relação ao modelo hidrológico, é o que está mais em aberto ainda, na verdade. Uhum. Essa área que você vai trabalhar, que você disse que vai delimitar,
ela é uma área tá mais urbanizada ou ela é menos urbanizada? Porque isso pode te ajudar a decidir que modelo hidrológico exatamente utilizar, né? Mais urbanizado. É mais urbanizada, porque assim, né? O REC é um modelo bom, é um modelo interessante, embora ele seja mais utilizado num contexto de bacias rurais, né? Então, enfim, isso daí é uma coisa que você precisa pensar, né? É interessante que você faça exatamente a delimitação dessa bacia, Uhum. que você vai estudar, e verifique realmente a aplicabilidade do modelo hidrológico, né? Porque pode ser que isso defina exatamente que modelo hidrológico utilizar, tá? Uhum. Bom, e aí, claro, né? Aí, uma vez que um modelo hidrológico vai ser utilizado, e isso é importante, aí surgem outras questões, né? Por exemplo, como é que você vai fazer? Você é que já pensou nisso, né? Você entrou agora, né? Tá fazendo as disciplinas, então tem ainda algum tempo para pensar no trabalho. Um modelo, ele é uma representação, eu diria assim, né? Posso dizer que um modelo é uma representação simplificada da realidade, né? Talvez, se a gente for definir simplificadamente aí o modelo. Aí a grande questão é como é que você vai validar esse modelo? Porque, veja só, você colocar um monte de parâmetro dentro do modelo, rodar o modelo, algum resultado vai sair. Aí a minha pergunta é, né? Esse resultado que saiu do modelo é um resultado que faz sentido? É um resultado que não faz sentido do ponto de vista hidrológico? Então, se a gente usa um modelo, em tese a gente precisa, na medida do possível, tentar calibrar e validar o modelo, né? Já pensou em alguma coisa sobre isso? De como é que vocês vão fazer? Não pensei. Tá, eu acho que é importante começar a pensar nessas coisas, porque isso pode ser um problema, né? É claro que eu suponho que o Rio Marrecas tenha dados de vazão, né? Eu suponho que tenha, né? Porque Sim. é um rio importante aí para a região. Então, acho que isso é uma das coisas que você precisa também se atentar, né? Verificar se você Uhum. encontra nos bancos de dados aí, seja da ANA ou outros bancos de dados, se vocês encontram, né? Os dados medidos, né, de vazão para o Rio Marrecas. E também quais são os pontos de medição de vazão para que, né, se você for utilizar um modelo, como é o caso, né, que está me parecendo, que você consiga utilizar o modelo e depois validar o modelo, né? Ou seja, dados os parâmetros físicos que você entrou no modelo, no REC que seja, né, que você acabou Uhum. mencionando aí, ele vai te dar uma resposta. Essa resposta faz sentido do ponto de vista da bacia hidrográfica na qual você está tentando representar no modelo. Se você tiver Entendi. dados medidos, dá para você tentar inferir isso, né? Se o modelo está respondendo bem, se não está respondendo. Entendi. Tá bom? Porque em algum momento também na sua apresentação, você comentou assim, né, que você pretende verificar se o canal, né? Se o canal de escoamento, o canal de drenagem, aí no caso, né? Se ele comporta ou se ele não comporta, né? A vazão gerada. Mas, é claro, para você conseguir estimar esse tipo de coisa, você tem que usar um modelo, né? Com certeza. Mas o modelo precisa ser validado também, né? Porque como é que você vai saber exatamente quais serão as cotas de inundação? Já pensou nisso? Os artigos que eu li sobre isso, todos vão para esse rumo, né? Mas no meu trabalho eu não pensei ainda como fazer. Não, tá bom. Então, Cristiane, você tem tempo ainda aí para pensar, para especificar um pouquinho melhor a metodologia do seu trabalho, especificar qual modelo você vai utilizar, como é que você vai calibrar e validar esse modelo. Eu acho que você tem algumas palavras-chave aí que você precisa realmente pesquisar, né? Que é o modelo em si, a calibração e a validação desse modelo, para que você Uhum. possa obter uma resposta
uma boa resposta, né, pro seu caso aí, para sua área de estudo. Tudo bem? Bom, Uhum. eu não sei, acho que eu já falei muito, né? Quanto tempo eu gastei? Acho que eu vou deixar o Danilo dar as contribuições dele aí também. Obrigado, César, pelas suas contribuições aí. Professor Danilo. Bom, primeiro, parabéns aí a Cristiane e ao professor Claudinei pela orientação, o trabalho realmente é relevante, né? Foi bom o César ter falado bastante, porque ele tem mais intimidade com o tema, né? Mas acho que essa última discussão que o César fez aí, eu acho importante, eu anotei algo a respeito, né? No resuminho que me mandaram aqui, né? Até eu anotei assim, vai calibrar e validar a análise com dados históricos, né? Eu fiz essa anotação aqui. Então, acho que quando os dois pensam no mesmo problema, talvez seja um ponto que mereça atenção, né? Até coloquei aqui, sugiro buscar fontes de publicações também na mídia, na prefeitura, em relação aos problemas que ocorreram ao longo do tempo, né? Então, buscar de diferentes fontes, né, para você poder calibrar e validar, né, o seu modelo, né? Daí coloquei, inclusive, já pode associar as inundações com as mudanças que foram ocorrendo ao longo do tempo e as mudanças, tá? Eu acho que isso seria, por exemplo, ah, já ir verificando as mudanças que foram ocorrendo com os eventos, né, com as simulações que você for obtendo, né? Mas, enfim, tem relação com essa questão da validação, né? Então, quanto mais dados você conseguir obter de diferentes fontes para fazer esse processo, melhor, né? Em relação ao projeto do canal que você colocou ali no trabalho, né? Você tem acesso a esse projeto, aos dados desse projeto, tudo? Não sei se você Sim. comentou ou não. Tem? Eu não comentei, mas eu tenho acesso aos dados do canal, do projeto, da obra. Inclusive os dados que eles usaram para desenvolver o projeto. Você tem também, será? Legal. Não vou saber te dizer se tem esses dados base para os parâmetros para o projeto. Aham. Porque, digamos assim, eles vão considerar, né, alguns parâmetros aí, e veja, você está querendo verificar se vai ser suficiente ou não, né? E eles provavelmente fizeram, compilaram lá os dados, fizeram análises técnicas para chegar, a resposta deles já é que é suficiente, que vai ser suficiente com base na análise que eles fizeram. Seria interessante agora, se você vai conseguir acesso a esses dados, é uma outra questão, né? Imagino que Uhum. seja algo mais difícil, né? Mas, digamos Sim. assim, você vai confrontar a sua análise com a análise técnica que eles fizeram, né? Se isso vai ser ou não suficiente. Então, acho que Sim. ir atrás desses dados o quanto antes para saber o que você teria acesso, né? E saber Sim. como solicitar também é uma outra questão, né? Dizer que é para um trabalho acadêmico, você quer contribuir e tal. Aquela questão toda de fazer uma argumentação, porque se você, dependendo de como você solicita, vai receber um não ali, porque não vão abrir os dados, né? Sim. Enfim, é uma outra questão. E outra questão que eu anotei aqui, eu coloquei assim, após analisar os resultados, fazer uma crítica em relação aos planos diretores, já que muitas vezes não levam esses fatores em consideração ou não são, os planos diretores não são seguidos por vários motivos, né? Às vezes por especulação imobiliária e tudo mais. Então, por mais que seja um trabalho acadêmico, é um trabalho técnico, mas a crítica é importante, né? Também no trabalho, né? Ou seja, será que prevendo essa evolução do uso e ocupação do solo, uma análise que você pode fazer também é se essa evolução que houve ao longo dos anos, se ela seguiu o que estava planejado ou não, se fugiu do que estava Uhum. planejado. E aí você já pode também fazer a crítica em cima disso, né? Porque talvez se tivesse sido seguido ou se tivessem sido considerados esses fatores, não teria os problemas que teve, né? Então, se houve esse problema é porque, claro, a gente tem a questão ambiental que às vezes foge
do que estava previsto, mas dificilmente fugiria se você tivesse pessoas com esse conhecimento, né? E daí uma outra coisa que eu me perguntei aqui é se essa análise vai levar alguma coisa algo em consideração em relação às mudanças climáticas ou eventuais mudanças que vão ocorrer no futuro. Isso foi bom ter visto o trabalho do Orientando César, do Murilo, porque daí eu já peguei de lá essa pergunta, né? É claro que é uma análise à parte, né, também, né? Tem toda uma dificuldade para se fazer isso, mas talvez não análise completa, né? Tirar dali uma previsão de, por exemplo, eventos atípicos, né? Para você considerar isso na sua simulação, porque tudo isso está relacionado, né? Provavelmente o problema ele não vai vir quando a gente considera os eventos típicos, assim, né? Eles vão vir quando ocorrerem os eventos atípicos, e a tendência é a gente ter esses eventos atípicos cada vez com mais frequência, né? Então, talvez fosse interessante trocar uma ideia com o César aí, né? Porque sobre isso, né? O que daria para levar em consideração nessas previsões, né? Que são feitas dos cenários mais críticos, menos críticos, né? Talvez puxar alguma coisa aí para o seu trabalho fosse interessante também. Mas é isso, não vou me alongar mais, porque as anotações que eu fiz foram essas, acho que o trabalho é bastante relevante, né? Então, parabéns aí a Cristiane e ao professor Claudinei. Obrigada. Obrigado, Danilo, pelas observações, nas colaborações suas e do César. Vou fugir um pouquinho aqui o padrão, né? Falar algumas coisinhas. Eu discordo do César, não é que ele fala que tem tempo. Eu estou pegando o pé da Cristiane, o tempo já está escasso. Tem várias coisas aí que já era para estar definido, né, Cristiane? E a Cristiane demora para me dar os retornos, dá umas desaparecidas aí. Mas tudo bem. Mas, professor, fazendo 3 disciplinas, um monte de trabalho. A gente vai acertar o tempo agora. A gente vai acertar esses detalhes, tá? Com relação à apresentação, eu sei que você já tem coisas aí que dava para você ter colocado. Então, a apresentação foi mais breve. Então, é dica, assim, para o próximo. Né? Por exemplo, ali na parte da revisão, acho que daria para você ter trazido algumas informações, alguns trabalhos de outros pesquisadores, assim, né? Alguma coisa da literatura, você já poderia ter colocado ali, né? Para os 15 minutos daria tempo. Alguma questão de comparação ou estudos semelhantes, né? Já realizados, algo desse tipo. Até o estudo que você já realizou, que você fez algumas coisas, você acho que poderia ter deixado um pouquinho com mais informações, por exemplo, apresentar ali a área de estudo, você tem um mapinha já da cidade, mostrando onde que está localizado ali o ponto crítico, né, a questão da bacia, o rio, a localização, daí acho que é interessante ali, seria interessante você ter mostrado, né, para os membros da banca e para os alunos aí. E essas são dicas que daí para a próxima apresentação é só cuidar dessa parte, né? Os dados que você já possui, né? Você mencionar que alguns dados você já conseguiu, quais são os dados que ainda você está indo atrás, tá? E realmente essa questão da validação do modelo tem que, além da pesquisa, né, da literatura sobre a parte da modelagem e tudo mais, é um item que você tem que inserir aí na tua busca sobre metodologias de validação do modelo, até para você ter assim um norte, né, dentro do seu cenário, vendo que outros já fizeram para validar, o que você pode fazer dentro do seu cenário para validar os modelos, tá? Então, eu agradeço aí a colaboração e as sugestões, né, dos membros da banca. De agora, a Cristiane vai começar a dar um gás nessas disciplinas, né, Cris? Aí você começa a dar um gás aí e a gente começa a caminhar melhor com o andamento aí do projeto, certo?